Amém, amém. Eu creio muito nessa questão de nos colocarmos à disposição de Deus. Eu creio porque quando Jesus passou pela terra, ele se colocou à disposição do céu, servindo o próximo. Isso é interessante porque quando ele terminou e finalizou a obra dele, ele disse: agora continue o caminho que eu abri. Continue em frente, seguindo esse caminho que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando a gente vê histórias como essa, a gente entende que está acontecendo muita coisa no mundo, inclusive guerras, conflitos pessoais, familiares. E a gente precisa entender qual é o contexto histórico para a gente conseguir se projetar nessa história. Por isso que a gente tem um guia de estudos que ajuda a gente a entender a história desde o início da criação, para a gente se contextualizar hoje e para a gente entender o que vem, o que vai vir a acontecer. E a gente está estudando Hebreus. Eu acho que é o livro mais bacana, o mais interessante, também às vezes o que exige um pouco mais de nós, de mais estudo do Novo Testamento. Ele traz para nós a história, o que aconteceu da primeira aliança, da antiga aliança. Ele mostra Jesus Cristo atuando nessa antiga aliança. E ele traz a história, vem trazendo a história até a vinda de Jesus na nova aliança. E ele continua a história agora do reinado de Jesus no céu, que é a consumação dessa nova aliança. Então, se você não estudou Hebreus, eu convido você a estudar. Nós estamos no 12º estudo, penúltimo dos 13 que a gente estuda desse trimestre. Mas tenho vídeos gravados. Eu convido você, se você está chegando agora, a estudar Hebreus. Acho que Hebreus é o ponto-chave para a gente entender, acho que quase toda a Bíblia. O Antigo, o Novo, o presente e o futuro. E eu estou aqui com a Dieme. Tudo bom, Dieme? Tudo ótimo. Feliz sábado para você. Feliz sábado, um prazer. Prazer. E com o Joe, o Jonatas. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Firme? Firme. Firme. Vamos orar de novo. Orar nunca é demais. Vamos orar para que Deus dê aqui a sabedoria. Eu falo para os meninos aqui que essa guerra não é nossa. Eu falo para Deus assim, ó, essa briga não é minha. É sua. Começou antes de mim. Eu só me coloco à disposição para fazer parte disso, para que o Senhor me use para guerrear e para vencer essa batalha através de mim. Então, que Deus venha aqui neste momento falar através de nós. Vamos orar. Joe, você ora para a gente? Deus de amor e de misericórdia, a gente quer te agradecer pela simples oportunidade de estar aqui, separando um tempo para falar sobre você, sobre as suas coisas, sobre as tuas obras, sobre os teus feitos. Quantas pessoas nem têm noção desses feitos que você fez, daquilo que você faz na nossa vida, daquilo que você já fez no passado e daquilo do que você vai fazer. A gente quer te agradecer por esses momentos. Queremos te convidar mais uma vez para estar aqui com a gente, para iluminar a nossa mente, para iluminar a mente de quem está em casa, para que o seu Santo Espírito fale conosco e através de nós e nos conecte contigo e nos aproxime de você. Te pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados, para que isso não cause dificuldade ou algum ruído de comunicação entre a gente, e que você fique aqui com a gente. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Show. Oração sincera. Vamos lá, eu gosto muito de estudar a lição através da Bíblia. Eu gosto de pegar, então a lição dessa semana está falando, o guia de estudos dessa semana está falando sobre Hebreus 11. Então eu pego Hebreus 11, leio e estudo verso a verso. Então a gente está em Hebreus 12, lição 12, Hebreus 12. E eu quero ler com você. Se você puder abrir Hebreus 12, a partir do versículo 18, a gente vai estudar verso a verso, de uma forma bem objetiva. Acompanha comigo, minha versão é NVI. Vamos lá. Começa assim. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Que é isso aqui? Acho que Hebreus 12 é o versículo, o capítulo, acho que um pouco mais, que exige um pouco mais de nós. Então, o que está rolando aqui? É o Monte Ardente, é o Monte Sinai. Aqui está falando de um contexto do Monte Sinai, logo depois que o povo saiu do Egito,
que os hebreus saíram do Egito. E aí continua o versículo 19. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. Aqui é Deus proclamando a lei no Monte Sinai. E ao ele falar, o monte tremeu, o fogo descia do céu e o povo ficou com medo. Então, ao soar da trombeta, o som de palavras tais que ouvintes que rogavam, que não dizia mais nada. Era o povo falando assim, para de falar, Deus, é muito forte para nós. Então, isso é interessante demais a gente entender a força, a seriedade daquele primeiro momento. E o que está rolando aqui? A primeira aliança. Jesus, que é Deus, intermediando perante o Deus Pai, junto com Moisés, replicando a sua lei, replicando porque é o caráter dele, colocando o caráter dele no papel. E isso é tão sério, tão forte, que o chão tremia, o monte tremia, o fogo descia, e o povo ficava com medo mesmo. E aí o versículo 20 continua, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Ele está citando aqui um trecho de Êxodo, ou seja, reforça que é algo muito sério. É ou não é? Versículo 21, o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Ou seja, até o próprio Moisés, que falava com Deus o tempo todo, ficou com medo, trêmulo, diante daquela incrível declaração de glória de Deus. Sabe, Júnior, na época dos hebreus, esse temor era tão sério que quando eles iam levar os seus pecados, né, para o sumo sacerdote, para Deus perdoar os pecados, se alguma das tribos estivesse ainda em pecado, ele tinha um peitoral que cada pedra representava uma tribo. E se 5.000 pessoas, uma tivesse em pecado, essa pedra se acendia. Nossa. É muito interessante. E aí o sacerdote sabia que aquele povo ainda estava em pecado. Então, eles tinham que fazer novos sacrifícios para pedir perdão até a nação toda ser purificada. Então, quando você fala de temor, as pessoas estavam em pecado, elas tinham cada vez mais temor e isso distanciava elas de nós. Sim. Hoje, na Nova Aliança, é bem mais diferente, né? A gente consegue ter um mediador, que é Jesus, e a gente consegue ter uma conexão direta com Deus. Perfeito. Versículo 21, acompanha comigo. O espetáculo era tão terrível, como eu disse, que até Moisés, ele ficou trêmulo, ficou com medo, e medo aqui vem de phobos, de fobia, e é isso mesmo, medo, no original aqui, no grego, nesse caso, de fobia. 22, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Olha só, mas agora ele está falando do Monte Sião, e não mais do Monte Sinai, onde aconteceu a primeira aliança. Então ele faz um paralelo. Ele faz um paralelo entre o Monte Sião, onde está a cidade de Davi, o núcleo de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, onde foi ratificada ali a nova aliança, com um paralelo com o Monte Sinai, onde aconteceu a primeira aliança, onde o Deus vivo se revelou. E aí, Sião, aqui, é de Melquisedeque também, onde ele era sacerdote e rei. Lembra de Melquisedeque? Que a gente já viu em Hebreus, inclusive? Então, ele faz um paralelo do Sião de Melquisedeque, Sião que aconteceu, o Monte Sião, onde aconteceu ali a primeira aliança, com o Sinai de Davi, Jesus, filho de Davi, o Sinai de Jesus, aonde Jesus foi crucificado, onde Jesus foi sacerdote, também sumo sacerdote, assim como Melquisedeque, e o céu, aonde Jesus é o sacerdote e rei hoje. Isso remete para a gente, Júnior, essa questão, o manual ele traz e fala para a gente que essa festividade, ela tem a ligação com aquilo que aconteceu no céu quando Jesus voltou e os anjos receberam ali toda aquela
aquele sacrifício, né? Deus naquela tensão de vai ser aceito, não vai ser aceito. E aí o Espírito de Profecia, ele fala que os anjos fizeram um corredor. Eu fico imaginando essa cena. E aí eu lembro daquela música do Daniel Lid, que quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. E eles ficavam perguntando e cantando, perguntando e cantando, e cantavam com uma maneira assim, com uma energia absurda, reconhecendo que Deus é o Rei da Glória e remetendo a essa festividade de que Ele subiu, agora está consumado, e agora é outra realidade, é a nova aliança. Perfeito. Então, o guia traz também essa conexão daquilo que você acabou de trazer, do Monte Sião, Sinai, Melquisedeque, Davi, etc. E nesse momento, que é o ápice da oração, acho que é o ápice de tudo, né? O Joe me fez me lembrar uma coisa. Eu sempre penso que a música, que o louvor, todo ser que vive louva o Senhor. Se você vê lá no Apocalipse, se você olhar aqui agora, ó, continua o versículo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Se você sempre vê que o momento de festa, de alegria, quando se remete ao trono, Jesus assumindo o trono, é música. Música. Coral. Grupos. Pessoas, seres criados louvando o Deus Criador. Quando Jesus assumiu o trono, todos os seres celestiais se ajoelharam. Assumir o trono foi o ápice da história da criação. Quando ele venceu o inimigo, quando ele assumiu o trono, eles não recitaram os mandamentos, eles não fizeram uma oração, eles louvaram, eles oraram e recitaram as leis e toda a obediência e a fé através da música. E isso é muito legal. Então aqui, quando você fala em louvar, a gente não fala de cantar. Louvar nesse sentido seria uma vida de adoração. Perfeito. Né? Perfeito. Então a gente vê os anjos louvando, ou seja, adorando, cantando, orando, recitando, reconhecendo a autoridade de Deus, e eles se colocam aqui num papel das testemunhas. Testemunhas. Olha só, vamos fazer um paralelo. O que aconteceu lá no Monte Sinai? O que aconteceu lá no Monte Sinai? No pé do monte. Testemunhas. Então aqui, na hora que Jesus assume o trono, que ele assume, que ele declara para o universo que ele venceu, e quando ele assume a nova aliança como consumada na sua cruz, existem testemunhas que louvam e adoram ao Senhor, e assim como aconteceu também lá no monte, quando Jesus se revelou para Moisés, existiam testemunhas no pé do monte, que ficaram inclusive com medo, só que agora é um contexto diferente. Lá eles temeram pela pequenez, agora os anjos louvam, né, por estar junto com Cristo desde o início dessa jornada. Trazendo um paralelo aqui, desculpa, Jimmy. Eu ia falar isso. Trazendo um paralelo. De novo. Você. Vamos lá. Na página 84 aqui do guia, que tem algumas citações mais além da que a gente estuda na lição de aluno, nessa questão de adoração e de música, que você fala que sempre está envolvido com o ápice, que os anjos cantam, que os anjos louvam, etc., que tem as testemunhas. Eu nunca tinha ouvido falar isso aqui, nunca tinha reparado nessa questão musical. Na página 84 desse guia aqui de professor, ele fala assim: dos lábios do Rei da Glória se fará ouvir a mais extraordinária das músicas. Nossa. Eu nunca tinha parado para pensar que esse verso remetia a uma música. Eu até conheço uma música de um grupo que canta que venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Vai ter que cantar. E Pode aí, cantar. vinde benditos de meu Pai, vos escolhi, nós vamos para... E aí, Jesus cantando isso. Eu nunca tinha parado para pensar, e você trouxe esse gancho, imagina, é música, é bastante musical, Então, né? muito É musical. muito musical. E aqui temos musicais aqui, ó. Pode ir lá, Jim, Comentário, desculpa Jim? aí, ó. Não, eu ia fazer Corte. esse comentário, né? Existe esse paralelo entre o Monte Sinai, da antiga aliança, né, que foi passado para os 10 mandamentos para Moisés, e a nova aliança no Monte Sião, onde vai ser a Nova Jerusalém, onde Jesus é o nosso mediador e a gente tem uma conexão direta com Deus. Show. Versículo 23, acompanha comigo, bora. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Vocês chegaram a Deus
juiz de todos os homens, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha que lindo, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Ai, você lembra, eu lembrei aqui agora, você lembra quando Moisés fala, olha, então tire o meu nome do livro? Até Deus também fala assim, se o povo continuar em pecado, eu vou tirar o nome deles do livro. Então, assim, eu entendo que crer é o início do processo da salvação. É onde Deus creu, você creu em Jesus Cristo como Salvador, o seu nome é escrito no livro. Agora o segundo passo é obedecer, para você permanecer com o nome escrito no livro. E aqui ele está dizendo dos que permaneceram, porque é o juízo, aqueles que creram e obedeceram. Versículo 29, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha só, aqui é nítido o contraste entre Jesus, mediador da aliança, lá com Moisés no Monte Sinai, e agora Jesus, mediador da nova aliança no Monte Sião, e Jesus, mediador da nova aliança que eleva seu reino, a sua gestão, a uma mediação junto ao Pai, né? Que é Deus vivo, o juiz perante milhares e milhares de testemunhas. Lindo, né? Lindo. Acho que essa parte é a mais bonita, né? Mostra Deus vivo, nosso nome lá no livro. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Bom, tem uma pergunta aqui. A lição de segunda, ela fala juiz, festa. Juiz, festa, isso para mim está meio incompatível. É meio estranho, né? Meio estranho. O juiz, você imagina já aquele cara assim, sentado de maneira totalmente correta, com a roupa ali toda tal, né? E falando festa, formal, e festa, a gente imagina já camisa aberta, ou parabéns, você. Música, alegria, não parece ser a mesma, não parece mesmo convergir momento. Ali no mesmo momento, né? Apocalipse 14:7 fala assim: ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no. Você consegue ver um paralelo ali também, meio que temer a Deus e dar glória? Temer a Deus e glorificar. Temer é ficar... ou respeito ou medo. Exatamente. E dar glória é ao contrário, parece que é conflitante, né? Pois chegou a hora do seu juízo. Beleza, a gente teme, dá glória e chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Mais uma vez, trazendo aqui um paralelo que o Espírito de Profecia fala sobre os finais dos tempos, juntamente com a conexão do tempo de Noé, né? Da época de Noé. Se você for parar para pensar, você acha que Noé não teve medo na hora de ver tudo aquilo acontecendo, revirando, saindo na água de cima para baixo? Até os demônios ficaram com medo. Quem dirá Noé e a sua família e os animais desesperados? Exatamente. Se o Espírito de Profecia traz esse paralelo com os finais dos tempos, quando eu paro para pensar e quando eu penso assim, no meu poder, na minha capacidade de salvação, a mesma capacidade de salvação que Noé e sua família poderia pensar na sua própria energia, no seu próprio poder, é quase que nulo. Ele não tinha poder por conta própria de se salvar. E a gente também não tem poder por conta própria de se salvar diante do juízo. Uhum. Mas a gente vê que quando você vai dar glória, eu acho que é quando você entende que esse juiz, ele proporciona o juízo, mas ele proporciona também o recurso para você se salvar. Perfeito. Ele proporcionou a arca para a família de Noé se salvar, e para quem quisesse se salvar, mas só foi a família de Noé. Ele vai proporcionar também, e proporcionou essa aliança do monte que a gente está falando agora, do sacrifício de Jesus, do Cordeiro, para que a gente possa se salvar, porque por nós mesmos nós não temos condição alguma contra esse julgamento. Nesse julgamento, se não for o nosso advogado, a gente está enrolado. Então, eu acho que esse paralelo faz bastante sentido. E na questão da festa, porque se você sabe quem está do teu lado, você está tranquilo, então você vai ficar feliz porque vai ser derrotado o nosso inimigo. Perfeito. O juízo vai trazer por terra aquilo que causou problema para a humanidade desde o céu até agora, nesse momento do juízo. Perfeito. Então, essa é a tranquilidade e a alegria. A notícia boa é que o juiz também é nosso advogado, né? Exato. Então, a gente está garantido. A gente está garantido pelo menos que, se a gente escolher o lado de Deus, está garantido que a gente vai estar com quem vai ser o juiz, né? Quem vai ser o nosso novo rei. Ou o reino para sempre. E Hebreus 12:25 diz: tenha cuidado.
Não, esse cuidado também tem uma questão aqui de não ser relaxado com as coisas de Deus. Uma posição de autoridade. Então, a gente tem uma visão hoje somente romantizada, muito distorcida, muito romantizada na relação de Deus. Deus, que eu te beijo, eu sou apaixonado. Legal, sim. Só que eu percebo que a gente está parado só nessa ótica de enxergar Deus, o Deus bonzinho, o Deus que permissivo, e a gente deixa de lado a parte que Deus é um Deus correto, um Deus justo e um Deus que exerce o seu poder e a sua autoridade sobre as coisas corretas, sobre a verdade. E a verdade, ela é antagônica à mentira. E se eu alimento a mentira mesmo no meio da verdade, eu vou ser punido. Eu vou ser, como um pai, vai ser chamada a minha atenção. E aí a gente tem aqui um contexto de festa também, porque se a gente lembrar das festas dos judeus, como o Ramadã, como a da Páscoa, são festas que um pouco diferente do contexto contemporâneo que a gente tem hoje e ocidental. É uma festa de jejum, exige um sacrifício, é mais solene. Então, esse momento de festa, de juízo e festa, como o Joe falou, como você disse, Jamie, que é um momento importante de alegria, porque ali está falando que os santos estão com Deus, mas também era um contexto de festa, uma festa solene, talvez diferente do que a gente tem ideia de festa hoje. Sabe, Júnior, voltando sobre o amor e a justiça. O amor, hoje em dia, está completamente distorcido e banalizado, né? Hoje, o lema é o amor e o amor basta. Só que a gente sabe que o amor de Deus é diferente. O amor de Deus há justiça. Então, se você fazer uma comparação, o filho e um pai, se esse pai ele for completamente permissivo e sempre falar o sim, para o filho, isso é amor, mas muitas vezes o amor ele também diz não. Então, da mesma forma, né, o amor de Deus é diferente. O não, ele salva. Né? As leis salvam. Boa. Então, a justiça é puramente amor também. Perfeito. Eu ouvi uma vez, não lembro onde eu ouvi isso, mas me chamou a atenção, que o não de Deus também é uma bênção. Sim. É livramento. Porque é né? livramento. Eu quero, sei lá, eu quero um emprego, eu quero não sei, diverso, cada um tem a sua necessidade, aquilo que acha que precisa, mas Porque eu acho que aquilo é bom pra mim. que mas Deus que sabe a realidade. Eu estou num processo de procurar casa e eu acho que é bom um bairro... Quantos terrenos você procurou e Nossa. que pediu para Deus, achou que aquele era o certo e Deus Mais falou de não? 30 e Deus falou não. Eu falei, poxa vida, mas ele sabe o que é. Então, é deixar Deus permitir que Deus age na sua vida, é entregar dentro do seu livre-arbítrio o bastão para Deus. E se você entregou o bastão para Deus, então só vai. Confia. E versículo 26... diz assim, vamos lá comigo, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. Olha que forte. Aqui então é uma recitação de Ageu 2:6, que diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar, terra seca. E o versículo 21 do Ageu 6 continua, diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Ou seja, abalar aqui é abalar reinos, ou seja, abalar reinos da terra, reino que tentaram roubar o reinado de Deus. A pedra, lembra? Ela vai bater sem auxílio de mãos na estátua e derrubar os reinos de Daniel 4:7. Inclusive diz que esse reino ia ser dado para o mais humilde dos homens. Ou seja, já estava sendo profetizado em Ageu, em Daniel, que esse reino seria de Jesus, que esse mais humilde seria Jesus, que governaria, que derrubaria os reinos, reinos dos criados, das criaturas, e inclusive os reinos do demônio. Apocalipse 14 diz assim, aqui estão os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou seja, estabelecer o reino para aqueles que confiaram em Deus, creram em Deus, creram em Jesus e obedeceram os seus mandamentos. Agora a pergunta é, como ser inabalável? Uau! Se vai abalar até os céus e a terra, difícil, né?
Muito Como? difícil. Como a gente pode ser inabalável? Como, Vamos Jenny? lá, vamos Você vai lá. ter que me responder A isso Bíblia agora. vai responder aqui. Ah, ok. Vamos em Salmos 15, de 1 a 4. Como que a gente pode ser um cidadão do céu? Como a gente pode permanecer no reino inabalável? Seguindo os mandamentos. O que vive com integridade, prática justiça e de coração, fala a verdade, não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, que os seus olhos têm por desprezível e ao réprobo. Todos os mandamentos, a gente consegue ser um cristão genuíno para ser inabalável e conseguir permanecer no reino inabalável. Cara, o que eu acho interessante é assim, a Bíblia toda conduziu para Jesus. Daniel, Ageu, Salmos. Porque a pergunta a pergunta que você acabou de fazer, a própria Bíblia já respondeu. Senhor, quem habitará no seu santuário também? Então, quem que é que vai habitar nesse inabalável? Então, isso realmente é muito interessante. Versículo 27. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isso é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Ou seja, aqui está deixando claro que a destruição do que foi criado, de homens e seres criados como anjos e demônios, como eu disse. Então, aqui reforça aquilo que eu acabei de falar sobre quem é que vai ser destruído. Então, se alguém tem dúvida de que o reino de Deus é eterno, e se alguém tem dúvida de que Jesus é o Criador, então como é que o Jesus Criador está dizendo que vai destruir aqueles que foram criados, que não seguiram, lógico, que não estão nesse grupo dos santos? Então, o Criador, o próprio Jesus, ele também é Criador. Aquele que estabeleceu o reino, o Deus vivo e eterno, ele é o Criador. Porque se ele fosse uma criatura também, ele entraria nesse contexto aqui. Porque as palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isso é, as coisas criadas. Se Jesus fosse criado, ele poderia também estar nesse grupo dos que poderiam ser abalados. Mas não, ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele quem abala, né? Ele quem abala. Ele que está causando esse abalo, o mesmo que causou o dilúvio, o mesmo que está trazendo o juízo, o mesmo que está trazendo o abalo. E o que eu achei interessante, no Velho Testamento é comum a gente ver essa questão do abalo e do tremor como o divino trazendo o juízo, trazendo a justiça, derrubando o inimigo. Então eu acredito que lá para o povo hebreu, na hora que citava isso, era para ajudar eles a remeterem que Deus estava trazendo aquilo e que ele que ia tomar conta da situação, né? Boa. Aqui eu achei uma citação interessante no livro Os Primeiros Escritos, que fala que a voz de Deus irá abalar o sol, a lua, as estrelas. Fala que as estrelas e aquilo que está lá em cima passarão, mas não serão abalados, que se moverão dos seus lugares somente com a voz de Deus. Eu parei um pouco para refletir na grandiosidade desse Deus que vai trazer esse juízo, que vai causar esse abalo, simplesmente com a sua voz. Imagina se conseguir abalar o sistema solar, cara. Com a sua voz, é um negócio que a gente não consegue, processar, assim, ó, o tamanho, a capacidade do poder de Deus. Isso mostra que ele é muito maior que isso, né? Muito maior, muito. E sabe o que eu penso sobre esse negócio da grandiosidade de Deus? E eu penso, se ele tem condição de abalar o sol, que eu não tenho condição nem de acessar o sol... Se aproximar, queima. Se milímetros se aproximar, a gente já é morto, cara. Então, quem sou eu para me colocar na posição de Deus como a autoridade máxima sobre o universo? Como assim sou eu? Porque a gente tem uma tendência de olhar o ser humano como o centro do universo. Como o centro, como ser humano sendo... Eu mesmo sendo a minha autoridade sobre mim. E isso eu digo para nós dentro da própria igreja, porque é a igreja do eu acho. A religião hoje é a religião do eu acho. Eu acho que tem que ser assim. Mas Deus está deixando claro que Ele é que os santos são aqueles que guardam os seus mandamentos, que é obediência e creem em Jesus Cristo, que é crer. Ou seja, mas eu acho que os mandamentos foram na cruz, os mandamentos que é o decálogo foi também crucificado. Eu acho, então assim, é muito eu acho que deturpa a visão sobre Deus. E sabe o que é o eu acho?
É se colocar na autoridade de Deus. E sabe o que é se colocar na autoridade de Deus? É quebrar o próprio mandamento, o primeiro bloco, Sim. amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sim. Então, a religião hoje, hoje está surgindo uma forte tendência de religião do eu sou Deus, eu sou o centro, e eu acho que a religião tem que ser do meu jeito. E Deus deixa claro que ele é um Deus todo-poderoso, ele abala o sistema, ele é forte e ele tem critérios. Sim, você tem uma empresa? Você tem política na sua empresa para contratar. Nós temos política para vir na igreja. Como assim política? Eu não posso ir de qualquer jeito? Sim, você pode vir de qualquer jeito, só que a partir do momento que você pertence a essa comunidade tem regras de organização. Ai, mas eu não concordo. Aí é mais uma vez você tentando se colocar acima da autoridade de Deus e acima da autoridade. Então isso é uma revolução dentro do sistema, que a gente tenta até fazer uma revolução com o próprio Deus, e esquecendo de buscar a essência. E ele deixa claro, e ele inclusive em João 14,15 diz, os que me amam guardam os meus mandamentos. Né? E Tiago 2,19 diz que até os demônios creem. Então não basta crer, basta crer e obedecer. Porque se fosse só crer para estar lá no juízo final, do lado do juiz, que você falou, a gente está alegre porque a gente está do lado do juiz, né? Que é Deus. Mas para eu estar do lado dos santos, os separados, eu preciso crer e obedecer. Porque se eu só crer, até os demônios creem. Então, se fosse o critério só de crer, o céu estaria cheio de demônios. Isso é o temor de Deus, né? É o temor de Deus. E assim, versículo 28, para a gente partir para o final. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, e eu quero voltar para essa parada de inabalável. Portanto, já estamos recebendo um reino inabalável. Hebreus 12, 28 diz que recebemos um reino inabalável. Essa é uma referência de Daniel 7, 18, que diz que os santos o possuirão para todo sempre. Esse é o reino que jamais será destruído, mencionado em Daniel 2, 44. Amém. Esse reino pertence ao Filho, mas ele o compartilhará conosco. Apocalipse 24 diz que julgaremos com eles os poderes do mal e que nos perseguiram. Olha que lindo. Eu acho lindo demais, porque assim, Deus tem o poder, inclusive desde a criação, quando aconteceu o abalou. O pecado entrou no mundo. A partir dali, Jesus perdeu, então, a autoridade máxima sobre a terra, porque a partir daí a gestão que Adão escolheu passar, o bastão da gestão do príncipe da terra ali passou a ser o inimigo de Deus. Deus, o criador de tudo isso, ele podia virar e falar assim, peraí, vou recomeçar tudo. Vou recomeçar. Reseta, pum. Começa, se der ruim de novo, a gente volta de novo, a gente tem o poder para isso. Só que o amor de Deus entrou ali. O amor de Deus e a regra universal do livre-arbítrio, ele criou uma regra universal, que essa regra universal poderia matar o próprio Deus. É uma regra que você pode matar, se você não acredita em Deus, está matando Deus na sua mente. E a regra de escolher qualquer coisa, matou inclusive fisicamente o Criador quando ele veio na Terra. Então, ou seja, eu tenho condição de matar e anular Deus na minha vida, e ele mesmo assim permitiu me dar o livre-arbítrio. E ali, quando entrou o pecado no mundo, quando abalou o sistema, ele começou ali um processo de resgate do povo. Ele começou a resgatar o povo. E ali, então, Deus começou o processo de tentar estar presente com o povo, do santuário, da primeira aliança. A primeira aliança é estabelecer o reino. Restabelecer o reino é estabelecer a presença de Deus no meio do povo. E a lei é aquilo que diz como deve ser a conduta para acessar o céu, para acessar o reino. O pecado que afasta a presença de Deus, que é o Shekinah, com a humanidade, que era o que acontecia no santuário. E ali começou um processo de resgate, até chegar aqui a salvação, a crucificação de Jesus, que foi o resgate máximo. E como é que a gente pode receber esse reino inabalável? Aqui em Hebreus 12, 28 diz, por isso, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Boa. Você já terminou? Então, a gente está falando de graça agora, né? Como que a gente pode receber esse reino? Vivendo da graça, né? E não pelas obras, mas em sentido de agradecimento pela graça. Então, a gente, seguindo os mandamentos, a gente vai estar temendo a Deus. Boa.
Tentando fazer uma conexão com aquilo que você acabou de ler e com o que você falou da religião hoje estar mais voltada para si, para o eu, e do reino inabalável que não vai passar, porque os reinos de humanos eles passam, as pessoas morrem, e ele é o sacerdote para sempre, ele é o rei o reinado que não terá fim. Tentando lembra o que aconteceu com Nabucodonosor quando ele ficou sabendo que os reinos passariam? Que Daniel colocou lá ouro, bronze, prata, ferro. O que o cara fez de tão abusado que ele era? Ele fez a estátua de ouro como se o reino dele não fosse passar nunca mais, e ele fosse ser rei eterno, e o reinado dele não ia passar. E o que aconteceu com ele? Passou, e pior do que isso, Deus mostrou Todos que o cara foram não era nada. O cara virou cascudo, colocou ele para andar, para rastejar no campo e ficar igual um animal. Se não me engano, por 7 anos. 7 anos. Então, assim, a gente tem que se colocar no nosso lugar. E ele era o maior da Terra. O cara era Talvez um reino como Biden, como hoje Estados Unidos, Rússia e China, chegar e colocar uma estátua e falar assim, eu sou o maior, quem mexe comigo? Aí Deus... Olha quem você é, que eu posso. Quem manda aqui sou eu. E o legal é que depois ele reconheceu, né? Reconheceu. E todos esses reinos foram abalados, né? E o reino de Deus vai ser inabalável e para sempre. Amém. O para sempre, para a gente caminhar para o fim, o para sempre é interessante porque eu já me questionei e já fui questionado, Júnior, e se acontecer uma nova rebelião no céu? Né? A Bíblia fala que não. Não. Está claro que é um reino inabalável para sempre. E se isso acontecesse, que não é o que vai acontecer, aqui está dizendo que o reino é inabalável para sempre. Ou seja, não é que assim, o reino é abalável, mas para sempre. Porque se tivesse assim, abalável e para sempre, entende-se que poderia acontecer de novo um abalo, mas de novo viria o Jesus, de novo seria esse novo povo que abalou. Ou teria que cuidar para não acontecer esse abalo, proteger, criar algum sistema, algum mecanismo, algo do tipo, alguma política. É verdade. Ou aconteceria. Mas não, eles falam que é inabalável e para sempre. Não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de acontecer de novo. Então isso responde a uma coisa que talvez você tenha dúvida. Né? Muito bom, meus lindos. Eu achei muito interessante. E você, fechando aqui, tem uma parte do estudo lá da quinta-feira que diz: isso cumpre o propósito original de Deus para Israel, de ser uma nação sacerdotal por meio da qual ele anunciará as boas novas da salvação ao mundo. Ou seja, meus lindos que assiste agora a gente aqui, o seu papel é ser agradecido e adorar de modo aceitável. Sabe o que é de modo aceitável? Para quem? Aceitável para você? Aceitável para quem? Aceitável para Deus. É você olhar para a Bíblia e falar, como é que Deus quer que eu o adore? Qual que é a forma que Deus gosta que eu o pratique? E não a forma que você acha que é aceitável para você. Então, assim, com reverência e temor, aí ele já responde. A forma que Deus quer que você pratique é com reverência e temor. Nosso papel é ser uma testemunha de Cristo. É tentar o máximo possível mostrar esse reino inabalável com amor, mas com reverência, não com bagunça. A igreja não é o lugar de bagunça e a igreja não é o lugar que tudo pode, não. É o lugar que todo mundo pode vir. Pode vir, do jeito que você está. Só que você tem que, quando você vem e ama, e se entrega e crê, o próximo passo é obedecer. O próximo passo é obedecer. O próximo passo é você entender e falar, tá bom, agora eu entendi, aceito, estou de coração aberto, agora me diz como é que eu devo, qual é minha conduta aqui nessa comunidade? Como é a conduta para eu acessar a comunidade do céu? E aí você lá naturalmente remete à Bíblia e vem para Hebreus e pergunta, como é que deve funcionar? Hebreus te responde, você deve ser agradecido. Você deve ter reverência, temor. Temor é obedecer. Obedecer, quem o ama obedece. Obedecer é crer, fé é crer e obedecer. Acessar e continuar. Lindos, além de tudo isso, ser a testemunha, ser o reflexo do reino inabalável, nós temos o objetivo de tentar se tornar inabalável. Inabalável não é que você vai sentir tristeza. Não. Você vai sentir. No mundo tereis aflições. Inabalável não é que você não vai ter medo. Não. Todos tiveram medo, temeram. Inabalável é você
mesmo quando acontecer, você tentar permanecer. O inabalável é que a sua fé, por mais que todas as circunstâncias aconteçam, é que você entende de que aquela circunstância que está acontecendo é porque Deus está conduzindo. O inabalável é a fé inabalável. E além de tudo isso, quando eu pego esse pacotinho de crer e obedecer, eu sinto um desejo incontrolável de replicar, de estar aqui hoje. Nós nos colocamos à disposição para tentar falar através do céu para você, e isso é uma forma de eu tentar trazer para fora o que está dentro do meu coração, que é a vontade de dizer a verdade, vontade de falar sobre o céu, porque o próximo passo, depois de crer, é obedecer, e obedecer é ação, é execução, é obra, é eu falar, Deus existe, o céu existe, Jesus morreu por nós, vem você também. Eu tenho um sentimento de amor e de alegria que eu preciso compartilhar para você. Quando as coisas boas acontecem na sua vida, você sente um desejo incontrolável de falar e contar. Eu estou para fechar um negócio na minha vida aqui, uma casa, e eu tô louco para fechar e eu poder falar para os meus amigos e chamar eles para ir na minha casa, porque eu sinto um desejo inabalável, um desejo incontrolável de anunciar coisas boas novas. É disso que eu estou falando. Júnior, eu quero compartilhar com vocês aqui uma frase de um podcast que eu ouvi essa semana, secular, e que faz total sentido. Olha a frase que eu ouvi. Vocês não vão ficar com preconceito com quem é a pessoa? Não, nem fala então. Então Eu não quero ter o risco de ter preconceito. É a seguinte, vou só dar uma pincelada. É um rapper bem famoso. E ele falou assim, ele falou que ele tinha que policiar como ele levava aquilo religiosamente na vida dele, porque na vida dele, ele falou com essas palavras. Cara, ele falou assim, cara, na minha vida, o rap, eu falo como o crente fala, Jesus me salvou, vem aqui, porque ele me salvou, ele pode te salvar. O rap me salvou, ele falava. Ele falou assim, cara, eu sou muito religioso com isso, ele falou que era extremista. E ele tem a vontade de anunciar. Ele tem a vontade de anunciar. Na hora eu falei, caraca, olha isso. Louco. E muitas das vezes eu não tive esse sentimento. Jesus me salvou, eu preciso falar isso para você que está aqui comigo. É como um torcedor como um torcedor. O cara sente aquilo. Ele precisa falar do Ele meu viveu time. aquilo, ele precisa replicar, porque aquilo salvou ele. E é o que a gente tem que buscar, esse sentimento, assim, né? Que Jesus realmente tentar internalizar. Acho que o mais difícil é internalizar, se sentir agradecido e ir pelo motivo certo. É o mais complexo para mim, pelo menos. Para fechar, Jamie, alguma do sentimento do seu coração? Eu acho que é isso. Essa vontade tem que nascer no nosso coração, né? Jesus tem que nascer e aí a gente consegue ser um cristão genuíno e passar isso para as outras pessoas e esperar agora a vinda de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Jamie, ora para nós. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pelo teu santo sábado. Queremos te agradecer pela oportunidade de poder estar estudando a tua palavra, que o Senhor possa ter falado através de nós, que o Senhor possa tocar o coração das pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor possa fazer com que possamos ser cristãos inabaláveis e que possamos fazer parte do teu reino. Obrigado por tudo, é o que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Deus abençoe você e fique agora com a continuação do culto. Até mais.